Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 16 em diante, é o texto no qual nós vamos orar. Você está aí com a sua corrente nas mãos e nós vamos orar como um ato de fé nesta tarde, onde o poder de Deus vem para quebrar correntes. Mas antes, quero alimentar a sua fé antes desse momento forte de oração. Quero alimentar a sua fé com a palavra de Deus, alimentar o seu espírito. Atos 16, 16, está escrito assim: aconteceu que indo nós para o lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E nela, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se desfizera a esperança do lucro, agarrando a Paulo e Silas, o arrastaram para a praça na presença das autoridades. Levando aos pretores, aos juízes, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se uma multidão unida contra eles, e os pretores, juízes, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Depois de lhes darem muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Então, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. E de repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-lhes todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, vendo aberto as portas dos cárceres, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse-lhes: senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Ele pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. E naquela mesma hora da noite cuidaram deles, lavaram-lhes os vergões dos açoites. Em seguida ele foi batizado com todos os seus, e então, levando-os para a própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Obrigado, meu Deus, mais uma vez pela tua palavra, que nos fortalece, meu Deus, nos traz esperança e paz, em nome de Jesus. Esse texto começa numa história muito intrigante. Paulo, Silas, homens de Deus, pregando a palavra do Senhor e enfrentando um momento espiritual muito forte. Eles estavam todos os dias, iam para o lugar da oração, para o lugar da pregação, para o lugar do clamor, e eles então em todo o tempo orando e buscando a Deus. No caminho deles havia uma mulher possessa de um espírito imundo, que sempre ficava contando aquela história. Há quem diz que aquilo era uma maneira de fazer uma espécie de piada, era uma maneira estranha dela falar, mas ela dizia uma verdade: estes aí são homens de Deus. Só que Paulo e todos nós não aceitamos testemunhos de demônios. Nós
que nos interessa é a palavra do Espírito Santo. Para nós não interessa o que o demônio pensa. Uma vez uma pessoa me perguntou: olha, bispo, lá na sua igreja vocês cantam aquela música, era até aquela, entra na minha casa, entra na minha vida. Eu disse: cantamos sim. E ele falou: olha, porque na minha, você sabia que aquela música é do diabo? Eu falei: não estou sabendo não, eu sempre soube que o cara é crente, a música é crente, fala de Jesus, entra na minha casa, na minha vida. Ele: não, porque lá na minha igreja uma pessoa ficou endemoniada e o demônio falou que aquela música é dele. Aí eu disse: entendi. Bom, na nossa igreja a voz que prega é a do Espírito Santo. Para nós o diabo é o pai da mentira. Lá a gente não dá ouvido à palavra do diabo. O diabo fala o que quiser, ele é mentiroso, pai da mentira. Se você quiser acreditar no que o diabo fala, aí é problema seu. Na nossa igreja, nós acreditamos na palavra de Deus e na voz do Espírito Santo. E essa mulher falando, possessa de espírito imundo. E aqui tem o primeiro ponto que eu quero colocar para os irmãos, de uma grande realidade, que nós enfrentamos guerras e lutas espirituais. Existem situações na nossa vida que são enfrentamentos espirituais, resistências espirituais, levantes espirituais malignos. O apóstolo Paulo, com sua sabedoria, o tempo foi passando e ele não foi importando com aquilo, cada um na sua igreja. A mulher trabalhava num templo, então onde ele passava era na frente, e a mulher o tempo inteiro falando isso, e ele disse: deixa quieto, deixa ela na vida dela. Mas um dia ele ficou indignado e ele então expulsa aquele demônio: sai dela em nome de Jesus. Esse é um outro ponto interessante. Respeitamos todas as religiões. Há alguns dias atrás alguém falou assim: por que os evangélicos falam que os orixás são demônios, que os caboclos são demônios? Isso faz parte da religião africana, vocês estão errados. Eu quero te dizer, e ele te respondeu, que não somos nós que falamos que são demônios, eles é que falam que são demônios. Os próprios demônios admitem, então são demônios. Está lá, quando cai aqui, seu nome: sou demônio tal, caboclo tal. A gente não é de acreditar em demônio, como eu disse, mas ele está falando que é demônio, a boca do capeta é um capeta, não é a voz do Espírito Santo. Os demônios é que se manifestam. Existem guerras espirituais, forças espirituais, demônios atuando. Respeitamos, mas demônio continua sendo demônio. Força maligna continua sendo força maligna. Forças das trevas continuam sendo forças das trevas. Nós não acreditamos em horóscopo, porque nós acreditamos que a nossa voz é daquele que fez as estrelas e não das estrelas. Não acreditamos em fada, fadinha, unicórnio, achamos que tudo isso é uma bobagem, isso é para afastar a pessoa da presença de Deus. Não acreditamos em Papai Noel. Eu ensino para minha filha que ela tem que acreditar no Papai do céu. Existe muita força espiritual para afastar as pessoas de Deus. Existem guerras e lutas espirituais que prendem e amarram essas pessoas, e essa mulher estava presa debaixo de uma força espiritual terrível. Interessante que quando o demônio sai da vida dela, os empregadores dela ficam indignados, porque aquele espírito maligno era um espírito de adivinhação que dava muito lucro aos seus senhores. E isso é verdade. Demônios que usam as pessoas para ganhar dinheiro e dar grande lucro. Você olha nos postes de Pires do Rio, é proibido por lei pregar qualquer tipo de cartaz, mas tem um cartaz lá pregado: faço amarração do amor, faço isso, trago de volta. Quando a pessoa liga lá, ela cobra o dinheiro dela. É fonte de lucro, é invocação maligna. Vem aqui comigo, eu vou fazer isso para poder amarrar o amor. E isso é uma verdade. Existem demônios que estão agindo nessa amarração do amor. Isso amarra mesmo, mas está amarrado não em laços de amor, em laços diabólicos.
E aquela mulher estava presa de laços diabólicos. Quando orou por ela, aquilo foi expulso, mas virou um verdadeiro rebuliço, como diria minha mãe. E aí começou a haver um levante espiritual. Aquela coisa que era para ser só uma coisa espiritual, se tornou também uma coisa de guerra natural. Porque se levantou os patrões, olha agora, isso eles são contrários, eles fizeram a mesma estratégia. Olha, esses são homens perturbadores, olha, eles são intolerantes, olha, eles estão pregando costumes que nós não podemos obedecer. Isso é fato, queridos. Nós, como pregadores do Evangelho, pregamos o Evangelho, continuamos anunciando o Evangelho. Fale o que falar, aconteça o que acontecer, mude o que mudar no costume das pessoas, a palavra do Senhor continua a mesma e nós vamos continuar pregando este Evangelho. Pode mudar o costume que for. Antigamente o costume, não é? Era homem com mulher, e hoje os costumes estão mudando, mas a verdade de Deus continua sendo a verdade e a gente continua pregando. Não estamos limitados aos costumes, estamos em cima da palavra e da ação de Deus, do Espírito Santo. E aqueles homens então começaram a dizer: olha, eles são terríveis, olha, eles são perturbadores. Começaram a bater neles, levaram eles para os juízes, sofreram pancadas, apanharam de vara. Existe uma guerra espiritual e uma guerra natural. Muitas pessoas estão sofrendo. Às vezes o sofrimento que você tem na sua vida, que é físico, você sente, você sofre, mas o problema maior são as prisões espirituais, que muitas vezes você não entende nem percebe. O sofrimento dentro da sua casa, da sua família, a gritaria, a briga, a confusão, muitas vezes tem uma origem espiritual que você não percebe. Pessoas estão presas em correntes espirituais, macumbas, feitiços, consagrações, entregas. E aqui o texto diz que levaram então Paulo e Silas preso, e era uma prisão, não uma prisão de brincadeira, era a pior prisão que tinha. Depois de baterem neles, não com palavras, mas baterem com varas, Paulo e Silas só utilizaram a palavra de Deus, e agora eles foram surrados de maneira injusta. Agora eles estavam presos com correntes verdadeiras, amarrados num tronco, cadeias naturais, reais e verdadeiras. Depois de terem apenas pregado a palavra de Deus, eles estavam agora fechados. Como é que se resolve um problema desse? Portas fechadas, guarda na porta, corrente nos braços. Como resolver uma situação dessa? Qual é a atitude de uma pessoa no momento desse? A maioria de nós, a atitude é reclamar e murmurar. A maioria de nós é nos levantarmos contra Deus. Meu Deus, eu estava fazendo a coisa certa e agora eu estou aqui sofrendo. Mas Paulo e Silas entenderam uma estratégia de guerra para derrubar correntes, cadeias e prisões, que eu quero te mostrar nesta tarde. Enquanto estava preso, eles não estavam sozinhos, tinham outras pessoas presas. Eles então começaram a usar uma outra estratégia, que é a estratégia que ensinamos aqui na tarde da bênção. Era orar e cantar louvores a Deus, era orar e cantar a Deus, era buscar a Deus através da oração. Diga para quem está do seu lado: oração funciona. Dá uma balançada nele, fala: oração funciona, para ver se ele acorda aí. Dá um terremoto aí, menos na Tainá, que está com Samuel. Não balança ela não, viu, Mária? Deixa ela quieta, deixa o menino dormir. Dormiu? Está dormindo? Deixa ele dormir, enquanto é pequeno. Daqui uns dias tem que ouvir o pastor pregar, viu, Samuel?
A estratégia deles era a oração e a adoração, cantar louvores a Deus. Não era a murmuração, era o clamor a Deus. Agora fica essa pergunta: o que orar resolve para os problemas naturais dos quais eles estavam sofrendo? O que oração ajuda para tirar uma cadeia? Talvez precisassem muito mais de um advogado. O que louvar a Deus ajuda diante das dificuldades que tem na vida? O que orar ajuda se está sentindo uma dor, se está com um problema, se tem uma conta para pagar, se as coisas não andam, se há uma dificuldade, se depende de um favor, se é um juiz que está segurando todas as coisas, em que isso resolve na vida real? Bom, meu amado, está aqui a resposta. Eles estavam sofrendo com as costas sofridas de tanto apanhar, de sofrer varadas, preso nas pernas, preso com o corpo, mas o coração deles estava liberto, porque eles continuavam crendo em Jesus. E a grande ordem da sua vida é você entender que não podem amarrar e não podem prender a sua fé. Se prender a sua fé, aí você está enrolado. Pode prender o seu corpo, pode prender os seus pés, podem bater nas suas costas, mas não podem de maneira nenhuma tocar na sua fé. É preciso manter a fé, a confiança em Deus, a certeza de que Deus é que cuida de todas as coisas. Aí não tem problema, pode estar numa mesa de hospital, mas a fé está em Deus. Pode estar numa mesa de cirurgia, mas quem está operando é Deus. Pode estar no meio de uma luta, mas é Deus que está tomando conta. Pode segurar o corpo, mas não pode segurar o espírito daquele que crê. E eles continuaram orando, porque eles estavam presos fisicamente, mas o coração estava liberto, confiante em Jesus, confiante no Senhor, crendo em Deus, entrando diante de Deus em oração. E a Bíblia diz que enquanto eles cantavam, enquanto eles louvavam, de repente, diga bem forte, de repente, mais forte, de repente, mais forte ainda, de repente. Sabia que existe um de repente de Deus, uma providência de Deus numa hora que você não espera, no momento em que você não está nem mais aguardando? Já recebeu isso, Paulão, com uma conta para pagar, com aquela dificuldade, aí de repente entrou o dinheiro na conta? Você já teve situação assim, que você está orando, de repente entrou o dinheiro? Quantas vezes eu tive situação como essa, necessidade, e aí de repente a pessoa, agora manda o Pix, diz: ó, bispo, eu estava aqui em casa, tranquilo, de boa, e aí de repente eu senti vontade de te mandar uma oferta. Ô irmão, deixa Deus te usar. Não é de repente, a vontade que você sentiu foi de Deus, foi Deus que te moveu para isso, e manda agora, que o negócio aqui está urgente. O socorro vem, a resposta vem, o milagre vem, é no de repente de Deus. A coisa está difícil, mas só precisa de um momento para Deus mudar a história. Mas como Deus faria para mudar a história de dois homens presos à meia-noite? Deus faz o que é necessário. Diz a Bíblia que veio um terremoto. Agora balance quem está do seu lado para ele sentir, diga: terremoto. Vou contar uma coisa para vocês. A gente que é pastor, e quando prega a mensagem assim, a gente fica observando. Quando o irmão começa a abrir demais a boca, e você está pregando sobre libertação, é questão espiritual. A gente precisa movimentar. Você não balançou, não. Talvez você não conheça. Pega na mão dele, dá uma sacudida, diga: terremoto. Ele precisa acordar aí e parar de ficar abrindo a boca. Há um movimentado espiritual. Há um levante espiritual. De repente houve um terremoto. Não era na mão do juiz, não era na mão do carcereiro,
foi um mover de Deus. Você está orando, meu irmão, Deus está movendo. De repente o mover de Deus acontece. Moveu o lugar onde eles estavam, sobreveio o tamanho terremoto, sacudiu os alicerces da prisão. A coisa vem para mudar desde a base. Eu acho tremendo que terremoto é esse, né? Que abre as portas e que soltam as cadeias. Que sacode os alicerces, abre as portas e solta as cadeias. É o mover de Deus, que vem para mexer naquilo que é básico, que abre as portas que você estava precisando e até aquele momento que não tinha, que arrebenta com as cadeias que estavam te prendendo, que traz a cura, que faz um milagre, que vem a situação. Deus, Ele é maravilhoso na maneira de agir. E eu entendo que a coisa mais importante foi quando o carcereiro, ele disse: eu vou morrer, porque ele era responsável pela vida de todos. Então foi pregado o evangelho, disse: olha, não tenha medo, estamos todos aqui. E ele pergunta: o que eu posso fazer para ser salvo? E a palavra é pregada e diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Diga isso para quem está perto de você, diga: creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A família dele não estava nem lá, mas a resposta chegou. Ela começa na sua vida. Entende? Quando você é abençoado, a salvação começa a entrar dentro da sua casa. Que Deus começa. Às vezes a pessoa diz assim: bispo, na minha casa sou só eu de crente, tadinho de mim, bispo, é tão difícil. Que isso, meu irmão? Não é que é só você, já tem você de crente. Se eu tinha lamparina, irmão Milton, na fazenda, hoje não usa mais, né? Irmão Milton não tem nem rádio mais, ele escuta pela internet agora, a fazenda moderna. Antigamente era na lamparina. De vez em quando usava o lampião para iluminar mais. Mas não tem o lampião ainda? Candeia. Com óleo de mamona, né? Eu me lembro da minha avó botar gente para catar mamona. Essa expressão, catar mamona, era menino para poder fazer óleo de mamona. Você lembra, Paulão? Não adianta fazer graça não, Paulão. Você lembra assim? Amanhecia por conta do querosene, né? Depois era querosene. Irmão Milton, às vezes na roça era aquela escuridão, mas de acender uma lamparina já resolvia muita coisa, né? Você já conseguia resolver muita coisa. Você já via muita coisa, já evitava de tropeçar. Já tem você. Se você for liberto, as cadeias caírem, se você crê em Jesus Cristo, através da sua vida, a bênção de Deus começa a alcançar a sua família, vai salvando a sua casa, vai libertando a sua casa. As correntes naturais caíram, porque começaram na oração, na fé, na presença de Deus, no poder de Deus. Quando derruba no mundo espiritual, as outras coisas elas vão se rompendo. Por isso eu quero te convidar para nós orarmos nesse instante. Nós vamos clamar a Deus. Eu quero que você pegue agora essa corrente aí. Pegue agora essa corrente. E hoje nós recebemos uma palavra muito interessante, Bispo Chiro. Vamos começar hoje. Você que pode, pegue essa corrente, ajoelhe aí onde você está e comece a orar. Eu quero que você comece a clamar a Deus, como Paulo e Silas começaram a clamar. O que é que está te prendendo? Vai orando, vai agradecendo a Deus pela misericórdia e vai pedindo. O que é que está prendendo a sua casa, a sua família, a incredulidade? Quem são as situações que estão te amarrando, que estão dificultando a sua vida? Quais são as situações que têm te trazido tanta tristeza, angústia, pesar? Comece a orar agora aí aonde você está, porque tem poder naquele nome que é todo poderoso. Comece a orar, comece a clamar, comece a orar. Oh Deus de poder, comece a orar, comece a clamar, clame pela sua vida. São vícios, são doenças, se coloque de joelho e clame. São dívidas, são tristezas, medos, temores, angústias. Há poder na oração no nome de Jesus. Oh
Pai de poder. Ore a Deus, clame com fé. Ore a Deus, clame com fé. Oh Deus poderoso, nós liberamos a Tua palavra, Pai. Pregamos conforme o Senhor colocou em nossos corações e acreditamos, meu Deus, que o Senhor é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Ti, meu Deus, para quebrar correntes espirituais, meu Deus, as correntes financeiras, as correntes físicas, meu Deus, as enfermidades. Meu Pai, vai quebrando nesta noite as palavras de maldição. Oh Deus poderoso, nós dependemos de Ti, nós clamamos ao Senhor, rogamos ao Senhor, Deus de poder, de graça, Deus de bondade, de compaixão e misericórdia, vem libertando, meu Deus, vem libertando, meu Pai. Ouça a oração, que suba da Tua presença agora, Pai, como Paulo e Silas oravam e clamavam. O Senhor é poderoso para quebrar correntes, derrubar, meu Deus, cadeias, para mover, meu Deus, nesta casa, deste homem, meu Deus. Eu não sei toda a situação que eles estão passando, do que estão sofrendo, mas o Senhor é maior, o Senhor é poderoso. Vai libertando, meu Deus, com Teu poder. Nos prostramos perante o Senhor, nos colocamos de joelhos, clamamos pela Tua misericórdia, clamamos pela Tua graça, clamamos pelo Teu agir, pela Tua intervenção, ó Deus, pelo Teu poder, o sobrenatural, vai libertando, meu Deus, vai libertando, meu Deus, vai libertando, Pai. Mova, meu Deus, ouça o clamor, ouça, meu Deus do céu, Pai, o Teu nome tem poder para mover sobre esta vida, sobre esta casa, meu Deus. Não podem prender a nossa fé, não podem prender a nossa fé, não podem prender a nossa esperança em Ti, ó Deus. Clamamos a Ti, ó Pai, clamamos a Ti, ó Pai, em o nome de Jesus.